então vou ficar com o comentário da internet. Inventou a beleza, tá linda, belíssima. Não é um tecido pouco barato, e sim um tecido muito barato, né? Ela não tá bonita não, gente, para de elogiar, ela só não tá feia igual ela tava os outros dias. Ela que é neta da Trinity the Tuck. Ai, esses Nepo Babies. Ela mirou no guarda e acertou na lixeira, né? A mamãe vai mandar vocês pro concurso lá da tia RuPaul, que a mamãe participou. Gostei quando você fala que você pensou que era acumuladores, porque ela veio parecendo um lixo mesmo. Porque puta que pariu. Aquela que o grupo escolhe pra se afastar do bando, na hora que o predador vem, você joga ela pro predador e escapa. E a RuPaul dá o prêmio pra Onya Nerve. Isso mesmo. Jovens sempre acham que mereciam ganhar, né? A Corey King só ficou fazendo um monte de coisa desesperadamente. Ela não consegue enfiar no toba dela a insatisfação, a frustração. Onya Nerve, totalmente premiada pela RuPaul, por mim, por você e por todo o Brasil. Vai estrear a segunda temporada de Drag Boss. Ai, o que é Drag Boss? Essa emoção também vai até para Portugal. Estou falando de Drag Race Brasil. As queens já chegaram. Cláudia Raia foi vista lá. Já começaram a falar que vai ter musical. Agora as pessoas querem final no teatro. No teatro em Portugal, gente. Ai, que surto. Como todo bom gamer, eu não poderia deixar de falar do RuPaul Match, o jogo Pique Candy Rush, mas com toda aquela diferença que só a Mama Ru é capaz de trazer. Você monta a sua drag queen, você faz aquele Bejeweled todo, você compete com outras drag queens, então vem se destacar como drag, corre que ainda dá tempo. Eu descobri que eu não tenho senso estético nenhum, eu só levo bottom dos outros jogadores, porque minha drag, ela realmente não consegue se arrumar. E tô aqui julgando. RuPaul Match, que também conhecido como RuPaul's Drag Race Match Queen. E se vocês virem uma Chitara Salles, muito mal arrumada, muito mal pontuada, sou eu. Obrigada. Isso, vem você também descobrir que julgar é fácil, mas aí você vai brincar num joguinho de montar uma drag e só faz drag cafona. Eu quero falar da diva mor do Brasil. Ele mesmo, Rodrigo Apresentador, que eu amo de paixão. As que estão perseguindo ela estão caindo. Então é esse o recado que eu tenho pra dar. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Hey, bofe, você não sabe meu nome, nem quais são os meus pronomes, então só me. Hey, bofe, isso é cara de fome, tá com os que farelo come, então só tome. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Tu até pode ser pica, mas eu sou arquetípica. Eu sou mais que atípica, sou uma lenda, eu sou épica. Sou utópica, sou metida, brilho mais que pira olímpica. Cê sentiu essa invertida, sente o gosto da batida. Eu conheço essa persona, se você é essa bichona, eu sou a Madonna. Hey Mona, tu não é a gostosona, tá mais para fanfarrona, saia dessa zona. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Tu até pode ser pica, mas eu sou arquetípica. Eu sou mais que atípica, sou uma lenda, eu sou épica. Sou utópica, sou metida, brilho mais que pira olímpica. Cê sentiu essa invertida, sente o gosto da batida. Olha pra essa cara, sente só esse brilho. Não tem enviada, capaz de tirar isso. Sou locomotiva,
não me tirar do trilho. Ou é sua vida que está em perigo? Não só dou a cara a tapa, também dou a outra face. Ai que boca de caçapa, não passa da metade. Se esquentar a chapa, vai sentir saudade. Vou riscar do mapa, essa é a verdade. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. Tu até pode ser pica, mas eu sou arquetípica. Eu sou mais que atípica, sou uma lenda, eu sou épica. Sou utópica, sou metida, brilho mais que pira olímpica. Se sentiu essa invertida, sente o gosto da batida. Joga só pra ganhar, joga o jogo, joga. Joga só para ganhar, joga o jogo, joga. É 13! É 13! É o Tudo Drag 13! Ai, que emoção, minha gente! Chegamos ao 13º episódio. Se isso é estar na pior, eu quero ganhar mais, Celso Portiolli, porque está no ar para todo o Brasil e mundo. O meu, o seu, o nosso boletim semanal de homem vestindo calcinha. É isso mesmo, produção? Chama Pemba, porque ela vem vindo com paz, elegância, amor e prazer. Pode entrar, pode entrar. É todo drag 13 com 13 jogadoras na jogada, não é? Ai, que saudade que eu tava de gravar nosso podcast. A gente tava numa maratona de drag contando os programas. Agora eu estou contando as participantes. Olha que bacana, né? Realmente começou com 14, depois da eliminação de Lucky Stars, sobraram 13. Restaram 13 drag queen nesse programa que acabou batendo com todo Drag 13. E eu fiquei muito emocionada, nem consegui falar direito. Edição, depois vocês arrumam aqui pra mim. E, gente, ficou muita gente sentida, né? Com a eliminação da Lucky Star. A Joella até se sentiu meio preterida e foi muito curioso, né? Porque Joella é arquetípica, como cantam as divas irreais na música da introdução do episódio de hoje. E, gente, que incrível que foi esse episódio. Episódio 4 da temporada 17. Ai, meu Deus, tá batendo 17 com 13 e tô me sentindo em 2018. Alguém me segura. Nossa, agora deu um nó. Eu não queria falar 17 depois do Tudo Drag 13 com 13 participantes. Eu não queria falar 17 hoje. Meu Deus, ainda bem que eu já tenho um copo de água com açúcar. E a gente vai seguir pros temas desse desafio, né? Olha que coisa incrível. Recriar cenas icônicas na história do programa. Mas não como uma atuação, como um videoclipe, como uma música. E você acha que a RuPaul tava querendo dar uns recados aí pras drags das temporadas mais recentes, mostrando o que acontecia nas temporadas mais antigas? Ai, mostrando o que é drag, por exemplo? Tipo Eu isso? não sei, algumas não eram nem nascidas, né? Nas primeiras temporadas do programa. E às vezes cai lá de paraquedas e ainda quer sentar na janelinha. Mas com paraquedas, não cabe. Eu acho que ela quis mostrar o que é drag. O que drag faz. Eu acho que foi isso, foi uma lição da mamãe. E antes, você falou que tava todo mundo sofrendo, que a Lucky Star foi embora, e realmente ninguém imaginava que a primeira eliminada do programa ia ser a que a gente mais esperava, né? E todo mundo tava chorando porque ela foi embora. Ninguém falou, parabéns, Joella, você venceu o lip sync. Ninguém. Então, e a Joella arrasou, né, gente? Eu tava fazendo corte do último episódio e a Caben tava descrevendo a performance da Lucky Stars antes de ser eliminada. E ali já é a prova, né? Não assistiu as primeiras temporadas do programa, gente.
Ai, por isso ela se foi. Mas enfim, segue o baile. Saudosa. Teve alguns shades ali da Core pra Lídia, com a Sunstar comentando. Também tinha uma fera ali envolvido, mas a gente já vai ver onde isso vai dar, porque eu vou passar direto pros ensaios dela. As pessoas estranharam muitas coisas, né? A Core King, ela usou o mesmo vestido da semana anterior, vestido esse que quase fez ela dublar, pra não ter que ir embora. E aí ela misturou com ovos, penas e galinhas, e todo mundo achou muito estranho. E o que eu gostei aí nessa parte foi a drag que ficou dando cambalhota de uma ponta a outra do cenário. Esse cenário é do Untucked, né? Elas tinham aquele mato lá, né? Eu não sei como chama aquele capim que rola no deserto. E aí o deles não tava rolando, o cenográfico. A bicha falou, não, eu mesmo rolo. Aí ela ficou rolando pra lá e pra cá. Pra mim foi a melhor participação de todos. Eu achei maravilhoso a performance dela. Ela rolou a gravação umas 50 vezes, mas lá no vídeo apareceu 2 só. Eu vou até colocar aqui no painel, gente, porque eu pensei, ali a história está sendo feita. Alguém vai ter que interpretar essa cambalhota no musical lá do futuro. Se bobear, a Mama Ru nem vai estar mais, né? Ela já disse que só vai até a temporada 20. Não sei se ela disse ou se foram boatos. A PL 2630 não foi aprovada, então não dá pra confirmar nada. Nunca saberemos. Mas, enfim, vamos de Run, porque antes delas... Ah, não, eu queria falar umas coisinhas que aconteceram no Workroom, que é muito importante. São 2 testemunhos. Cadê a igreja? Vou levar pra igreja agora. O primeiro é da Lexi Love, que ela foi uma queen que teve que sair da própria casa e recomeçar a vida do zero. E ela só tinha outras queens com quem dividir apartamento. E foi isso que formou toda a base dela, da personalidade dela e da vida dela. E aí também, Onya Nerve teve uma conversa com a Joella que eu achei muito interessante. Que eu gosto da Onya desde quando mostraram as fotos. Aí na apresentação dela, ela fala que ela é exclusivamente pretitude. Tudo que tem referência africana ou cultura do movimento preto, desde Martin Luther King até os jazz, até os tempos mais antigos. E ela só se veste assim, ela só se monta assim. E a Joella parece que tem uma descendência chinesa, né? E aí a Onya falou, não, você tem que mostrar também um pouco da sua herança. Você não pode sair daqui. A única coisa chinesa que você mostrou foi a sua entrada no workroom. Achei maravilhoso. Me emocionei com Onya Nerve. Ai, meu Deus, eu não posso nem falar mal da Onya hoje, porque hoje tá sendo um bom dia pra ela, né? Eu vou ter que ouvir o nome dela sendo dito assim. Mas voltando a Lexi, a história é mais dramática ainda, porque na verdade ela foi expulsa de casa, saiu pela janela do quarto, jogou umas coisas pela janela do quarto, saiu de madrugada, foram morar numa casa sem água, sem luz, com mais 6 gays, e elas faziam drag pra comer, pra sobreviver. Olha que loucura. E aí ela tava falando isso pras novinhas e disse, não é que eu tô querendo fazer a palestrinha, mas vocês fazem drag por lazer, por diversão. Vocês têm essa vantagem, né, nessa geração. E a gente não teve esse luxo, sabe? Pra gente tudo era muito mais difícil. Então eu achei que o depoimento dela foi incrível, sabe? Um grande aprendizado pras mais novas, porque nem todas passam por esse sufoco e conseguem continuar sorrindo e trabalhando e contando a história desse jeito como ela contou, sabe? Com dignidade, porque ela superou. E não é qualquer um que supera isso não, viu? Foi muito emocionante. E as conversas no workroom são sempre muito produtivas, né? Nos leva a reflexões maiores. Gosto muito dessa parte. Incrível, né? Momento para entrar pra história. Assim como o tema desse
desfile, gente, era uma coisa meio patchwork, meio colcha de retalho. Meio colcha de retalhos que a avó, tia-avó faz e dá de presente. Daquele enxoval, né? Alguém ainda fala essa palavra, enxoval? Não no meu mundo. E eu já tô colocando o desfile aqui. A primeira a entrar é a Lydia B. Collins. Amo Lydia, acho ela muito bonita, mas nesse look ela não tava muito bonita, não. Ela falou que tava fazendo o sofá, que a senhora dos gatos deixa os gatos ficar mijando e só joga naftalina em cima. E aí eu achei meio estranho, porque a Mama Ru tinha falado umas coisas de prazer sobre os retalhos e não parecia nada prazerosa aquela roupa. Parece umas tripas, não parece? Uma coisa de carne, meio... Me lembrou aquelas drags estranhas do Meia, que faziam uns monstros assim. Eu achei assustador. Não achei nada sofá da Senhora dos Gatos, não. Foi um pouco estranho, né? E em seguida vem Lana Del Rey. E Lana Del Rey, o único recado que eu tenho pra ela em 4 episódios. Step your pussy up. Eleve esse look. Eu queria ver isso 10 vezes amplificado. Achei tudo muito simples. Ela quis fazer uma linha origami, que as tia faz também, né? Esse tipo de retalho com uns triângulos dobrados. E tava bonito, a combinação tava bonita, as cores, mas tava tudo muito pequeno. Eu queria que ela tivesse mais e mais. Drag é exagero, né? Não sei se as coisas já mudaram nesse mundo. Você gostou? Bicha, é porque ela acredita muito no corpo dela, porque ela é magra, porque ela é alta, porque na cabeça dela é a Naomi. Aí ela bota qualquer trapinho e vai, ela acredita muito. Mas tá horroroso, né? Podia ser maior, eu acho, já que era pra ser trapinho, que fosse pelo menos um vestido comprido. Sei lá, não gostei não. É colorido, sabe? Mas, sei lá, uma bonequinha. Eu queria torcer mais por ela, mas eu não acho que ela tá entregando muito não. Já é o 4º episódio, né, gente? E esse negócio na perna, Mona? Parece com roupa de palhaço. Mó estranho. Então, é melhor usar uma capa de bota do que aquilo. Vamos falar da próxima, que eu amo. Que esse look quebrou a internet ao meio. As pessoas se apaixonaram, mas parece que ninguém no programa gostou. Estou falando de Joella. Ela veio como um cobertor gigante, que é um colchão gigante, que é um retângulo gigante, que só tem um recorte na carinha dela. E aí, quando ela vira de costas, tem uma foto da RuPaul enorme, impressa ali numa coxa, sei lá o que é aquilo. E, gente, aquela ilusão, esse exagero, é isso que eu procurava numa drag, mas parece que ninguém mais procura isso numa drag. Então, quem não sabe que é a Joella que tá ali dentro, não vai ver, né? Porque não dá dando nem pra ver o rosto dela. Mas todo mundo falou que é um colchão, e se você pensar que é um colchão, tá pobre, mas não é um colchão, Mona, é uma coxa, entendeu? É muito plano pra ser um colchão, é uma coxa, então assim, parabéns. Que abusada, não sei nem o que falar. Mas ela fez um meme, ela foi assunto. Porque a gente já viu drag fazer tema cama, tema coxa, mas nenhuma foi tão fundo no tema como ela, de ser a própria coxa. Nossa, as pessoas se apaixonaram. Eu senti até uma referência de Katy Perry aí. E esse look da Joella já virou até capa de celular, gente, de plano de fundo de celular, porque é só preencher inteiro com a coberta e deixar a carinha dela no meio. Só dá ela na internet hoje, viu? Eu entrei nas redes agora há pouco pra gente poder gravar aqui. Eu só via ela. Eu não sei porquê, mas eu só via ela nas páginas. Então ela é o assunto do momento enquanto a gente tá gravando isso, com esse look aí. Quem não assiste pensa até que ela ganhou o programa, né? Mas vamos pra próxima, que é a Ariete. Ariete, aquela que fez as saias rodadas mexicanas lá no primeiro show de talento. Ela vem com um look muito bonito, muito bem feito. Gente, acabamento é tudo, né? A Ariete prova isso. Não gostei muito da cabeça, mas gostei do estampado, gostei do jeito que ela misturou com latex preto. Achei que ela reinou essa noite. Então, ficou bonito, ela é bonita, vendeu bem o conceito, a gente vê que foi produzido pra isso, mas também não parece quando tem que montar um look lá no workroom e a RuPaul te dá um monte de tecido, você não sabe o que
faz um vestido de meio corpo e veste um body preto que você já tem lá, de vinil, e aí você dá um truque. É que tá muito bem feito, muito bem executado, eu sei que tem fundamento, tem uma história, esse look provavelmente é inspirado em algum estilista famoso, que eu sou ignorante, não sei, e ela vestiu muito bem. Mas também pode, se fosse mal feito, poderia ser aqueles truques que elas dão pra sobreviver em desafio de costura. Você sabe que a Ariete é filha da Irene Dubois. Nossa, quem é essa famosa? Famosérrima. É uma girl que já passou pelas temporadas anteriores. E essa temporada é marcada por isso, né? Então a próxima é Jules Sparkles, que é a neta da Trinity the Tuck. Essa sim, a neta de Trinity the Tuck. Meia cubana, meia porto-riquenha. Tudo que a gente merece, né? Ela vem aí com um look azul índigo, bem intenso. Umas fitas brilhantes que ficou muito bem posicionada e distribuída pelo corpo dela. E eu achei que ela tava entregando realeza. As pernas de fora, mas os ombros bufantes. E o cabelo com esses dois coques cheios de espeto, eu achei que era um futurístico, uma nova leitura, uma releitura para a Princesa Leia do Star Wars. Finalmente alguém conseguiu chegar lá. Ai, que bom que você gostou, amiga. Arrasou então. Eu gostei do tom de azul, achei bonito o tom de azul. Ficou um pouquinho estranho pelo tanto de cetim. A gente sabe que ele não é um tecido pouco barato, e sim um tecido muito barato, né? Vamos à próxima, que é a Hormona Lisa. Hormona Lisa vem com cores bem combinadas, né? Um azul clarinho, com um amarelo clarinho, com um rosa clarinho. Eu achei que tava muito bonito o patchwork do vestido dela. Os sapatos maravilhosos. A Jules também arrasou na escolha do sapato. E a Hormona Lisa com uma peruca meio Merlin, né? Meio pin-up. Ela parece muito uma drag pin-up. Acho que ela não fala isso pra não ser comparada com a Violet Chachki, mas ela é desse universo, né? Achei que ela estava belíssima. Ela que quase foi eliminada e voltou por sorte, tá entregando, tá merecendo que merece ficar no programa. Tá mostrando que merece ficar no programa. Edição, tá merecendo. Ó, então, amiga, sabe que dependendo do take que pausa dela, me parece aquelas senhoras do sul do Brasil? É, uma senhora do sul do Brasil. E a coxa de retalho dela tá bem sul do Brasil também, viu? Eu gostei do conceito. Você não falou isso semana passada? Eu não sei, mano. Ela tá me trazendo direto. Eu não sei se era a mesma, mas acho que era a mesma. Ela tá me vendendo uma coisa colona, e essa coxa também. Não fossem as cores, né? Mas também tá bem colona essa noite. Ela tá meio camp, né? Vamos dizer que ela tá camp. Mas não é a pior, mas também não é a melhor da noite. Ela veio de coxa mesmo, né? É basicamente uma coxa, ela fez um sobretudo com uma coxa. Mas eu gostei do desenho que fazem ali, a geometria dos retalhos. Então, mesmo que você faça uma coisa ali com poucos tecidos diferentes, tem que pensar numa geometria, né? Numa distribuição. Eu acho que ela arrasou nesse quesito. Não sei se foi ela que fez o vestido, mas ela costura, né? Ela arrasa. E a próxima também arrasa. Crystal Envy. Ela que é irmã da Jasmine Kennedy. Ai, meu Deus, eu tenho que falar. E ela vem com um look inspirado no desfile de Gigi Hadid. Gigi Hadid, irmã de Bella Hadid. São umas das poucas top models que se posicionam a favor da Palestina, pelo cessar-fogo e pela paz na faixa de Gaza. Então, eu acho importante relembrar esse ponto também. E o look, gente, são dois, né? Ela vem com um casaco dourado, todo ali meio virado no edredom, vamos ser brasileira na descrição. E quando ela abre, é todo forrado de vermelho por dentro. E ela tá com um look bem justo perto do corpo, com vários acolchoados. Fica parecendo até o símbolo da Michelin Pneus, mais vermelho, do PT. A versão PT e feminina da Michelin. E eu vivo por isso. Arrasou, Crystal
Crystal Envy. Nossa, olha quanto tempo ela dedicou pra explicar a Crystal Envy. Mona. É o episódio 13, meu Deus. Ah, só porque ela tá de vermelho, ela merece a dedicação toda? Ninguém passou de vermelho aí ainda? Em Balneário Camboriú, sim. Só louca. Olha, eu gostei do look, eu amei essa combinação de dourado com vermelho. Quando ela faz o review, fica mais bonito ainda. Ela desfilou muito bem, eu tenho dificuldade pra falar bem dela, então parabéns. Precisa de usar uns cabelos mais bonitos, né? Ela faz uma maquiagem, eu não sei, eu não posso ser muito natural no comentário que eu vou acabar ofendendo alguma categoria de pessoas. Mas ela fica com a cara achatada, parece o Zacarias montado. Eu sei que ela tá bonita, mas parece assim, gerada por IA, né? o cabelo dela tá colado errado, eu não sei, ela faz a cara dela ficar muito pequena, então acho que desvaloriza tudo. E o cabelo baixo, amassado na cabeça, não sei, elas não sabem muito fundamentos de maquiagem, luz e sombra ainda. Tem uma palhaça aí que vai entrar hoje e vão falar que ela inventou a beleza, e é uma palhaça, e a internet tá falando que ela inventou a beleza. Enfim, continua. Mas você sabe que a Crystal Envy é considerada uma das drags mais fortes dessa temporada. Ela tem uma base de fãs muito forte. E ela quase ganhou o segundo episódio. Ela fez aquele número que ela se desenrola de uma fita gigante que o Pit Crew tá segurando. E as pessoas amam. Lembro desse número. Aquele número foi maravilhoso, né? Meu Deus. A única coisa que ela fez foi ser desenrolada da saia. As pessoas amam, as pessoas querem isso e as pessoas pedem mais. Mais que isso, gente, a próxima. Suzy Tucci vem com um acessório de cabeça inspirado em Senhor dos Anéis. Tons escuros, né? Um bordô ali com violetas. E é um retalho, parece que tendência dos anos 70, meu Deus do céu. Eu gostei que ela entregou um rosto diferente. Ela sempre faz uma cara que eu falo que é parecida com a Vampiracha. E dessa vez ela tá com um rosto mais drag, um cabelo diferente também, cabelo compridão, vermelho. Achei que foi uma grande noite pra Suzy Tucci e até fiquei pensando, será que ela vai ganhar pela segunda vez no quarto episódio? Nossa, aí não tem como quebrar essa quesila. Nossa, meu Deus, que perfeição, né? Que linda. Hoje ela inventou a beleza. Falaram aí na internet que ela inventou a beleza. Então vou ficar com o comentário da internet. Inventou a beleza, tá linda. Parabéns, belíssima. Você sabe que eu queria ver mais maquiagem ainda na Suzy Tucci, mas eu não tô falando da região dos olhos, não. Tô falando ali da boca, maxilar, queixo, pescoço. Ali eu sinto falta de mais prime, contorno, base, pó, todo tipo de coisa. Ah, é pra ser sincera? Então eu vou falar. Mona, ela parou de fazer aquele olho de mini triste que ela faz de vampirásia mal feito. E aí todo mundo tá falando que ela inventou a beleza só porque pela primeira vez ela se montou de drag e não de palhaça. Mas o nariz dela tá brilhando, oleosidade. Ela nem maquiou o nariz, ela tem um nariz redondo. Ela poderia ter feito uma luz e sombra e afinado esse nariz. Me lembrou aquele menino hétero, o primeiro hétero que veio fazer drag no RuPaul Drag Race. Foi eliminado no desafio de costura. Ela não tá bonita não, gente. Para de elogiar. Ela só não tá feia igual ela tava os outros dias, mas ela não tá bonita não. Vocês puxam muito o saco. Ela não sabe colar a peruca no lugar certo, ela não sabe fazer a maquiagem certa. E hoje ela tentou vir mulher. Só que a Luckstar veio de mulher semana passada, em vez de palhaça, e foi eliminada. Então, quem sabe ela não pode ser eliminada hoje, que ela tentou vir mulher. Vai saber. Ai, é verdade, Mona. E a Suzy Tucci, ela tem uma identidade própria. Agora, com base nisso que você falou, as pessoas pensam que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Eu sei que isso é muito espalhado por aí, mas não é verdade. A verdade é que a verdade vencerá. Exatamente. Por mais que todo mundo goste, a gente já teve várias drags assim, em várias temporadas. Todo mundo gosta, que é a Zarona, que é a esquisita, que ganhou a simpatia do público. Tudo bem, eu respeito isso. Mas dizer que ela inventou a beleza essa noite, quase todas as drags estão mais bonitas do que ela, entendeu? Desculpa. Uma mentira repetida várias vezes pode se tornar verdade, mas não em todas as mentes. Não por muito tempo.
tempo, não por Não, muito tempo. exatamente. Não no meu relógio, como você diz, Acre. Não no meu relógio. E a próxima é Sunstar, ela que é neta da Trinity the Tuck. Ai, esses Nepo Babies. Mas eu amei esse vestido, hein? Senti que a Trinity tem um dedinho da Trinity aí. Vestido muito bem construído. E a cabeça, gente, é um cabelo quadrado que vira um travesseiro. Porque ela ficou tanto tempo dormindo. Que o cabelo dela ficou do formato do travesseiro. Eu vivo por isso. Achei que ela foi muito bem essa noite. Mas depois a gente ainda vai falar das performances, né? Do videoclipezinho lá que elas fizeram. Então lá eu acho que faltou um pouquinho, hein? Olha a make dessa gata e olha a make da Suzy Tucci. Sabe? Aí vem falar que a Suzy Tucci tá linda. Hoje ela veio com uma make diferente. Fez uma linha fish, ela tá mulher. E olha a make dessa gata que eu não sei nem o nome. Não tenho nem por que elogiar. Tô falando aqui porque eu não tenho apego com nenhuma, não. E também não tenho apego com fã de ninguém. A make desse viado, e olha a make da outra, elogiadíssima, que tombou todos os conceitos de beleza. A bicha tá com a make perfeita, cabelo mal colocado, todas, né? Elas não aprenderam. As mães delas, as avós, esqueceram de der a roupa, porque elas têm a produção porque a mãe, a avó fez, né? Elas vieram aí todas encaminhadas pela mamãe, pela vozinha, porque elas deram a roupa, elas têm a produção, mas aí elas têm que se virar no dia a dia, não tem as mães e as avós pra colar o cabelo, elas não conseguem colar o cabelo. Algumas aprenderam a se maquiar, que já é muito bom, essa daí a gente vê que consegue se maquiar muito bem, tá belíssima. O único defeito do look dela é que ali no travesseiro, tem o cabelo, tem o travesseiro, tudo se funde numa coisa só, poderia ter mais cabelo, aí ia ficar bafônico. A gente já viu esse tipo de coisa com travesseiro maior, com muito mais cabelo, inclusive com travesseiro que era só de cabelo. Então não é novidade essa linha que ela fez essa noite, mas ela tá bonita, e muito mais bonita do que a inventora da beleza. É verdade. E enchimento tem muito a ver com esse tipo de retalho que a RuPaul tá pedindo nesse desfile. Não tanto enchimento também, já explico isso também. Porque antes tem a Cássia Forgot, a Cássia Forgot. Eu vou chamar de a Cássia, nossa amiga Cássia, nunca esquecida. Ela vem com um look todo branco e com muita renda, gente. Eu gostei da renda, sim, mas eu me apaixonei pela renda na peruca, fazendo aquela touca no cabelo. Eu achei aquilo incrível, abriu um novo mundo pra mim. O sapato muito bem escolhido, ela passou segurando a frasqueirinha e acho que foi uma noite boa pra ela. Ela também quase foi eliminada, ficou e mostrou que tá pelo menos servindo criatividade. Eu gostei de tudo, principalmente quando ela explica, né? Porque tem coisa que coxa que a mãe fez, renda que a avó fez, então eu adorei o conceito. Ela se maquiou muito bem, mas faltou contraste, né? Tem uma boa explicação, mas não tem a venda. A gente não conseguiu comprar no visual. A própria renda no cabelo não aparece porque o cabelo é branco também. Então ela teve que falar na história que ela tá usando uma renda no cabelo. A câmera dá um zoom pra gente enxergar a renda ali. Então acho que ela deveria ter trabalhado melhor as cores. Mas tirando isso, a maquiagem tá melhor também do que a inventora da beleza. A maquiagem tá bonita, né? Isso que eu ia falar. Ela fez um olho bem, escolheu uma cor de boca maravilhosa. E a próxima, gente, também é maravilhosa. Ela é Onia! Onia Nerve! E, gente, Onia entregou tudo que eu mereço nessa vida. São coxas africanas em faixas que se abrem em decotes, um black power gigante, o vestido com uma barra também, com uma tira desses retalhos. E esses retalhos, eles vão, tipo, é a fileira de um retalho. Aí sobe pela altura das pernas, aí já são 3 quadradinhos. Aí sobe pra altura do busto, aí já viram 4, quase 5. E eu achei que ela usou muito bem a proporção. Eu achei que ela tava belíssima. Acho que ela serviu realeza africana. E as costas tava muito bem preenchida também, com muito retalho. Foi uma noite muito boa pra Onia. Onia Nerve. Eu que já critiquei Onia, né? Porque uma vez ela deu um close e falou: ai, foda-se essas gatas, eu não tenho nada a ver com a comunidade, eu nunca me envolvi com a comunidade, eu tenho 27 anos, me monto sozinha, e blá blá blá. Eu achei uau o discurso dela. Mas aí a gente vê a evolução dela. RuPaul um dia falou com ela sobre o jeito que ela caminha, o jeito que ela desfila. Ela entendeu ali a dica da RuPaul, ela reforça isso quando ela se apresenta na passarela. Essa noite ela tá vendendo um look simplérrimo. E a gente fala muitas vezes: ai, olha que pobre, olha
olha que pobre e pobre. Só para explicar, para não parecer que a gente tá sendo soberba, né? Quando a gente fala pobre, a impressão de ser pobre pode ser o tecido mais caro da loja. E ainda assim a gata vai lá e faz um look pobre, cafona, de mau gosto, mal feito. Essa gata está enrolada com um tecido preto e um tecido com uma estampa africana, basicamente. E ela está perfeita. Ela pode estar vestindo algodão, com uma peruca de Black Power, mas ainda assim ela fez o look, ela vendeu tudo. Ela vendeu a África toda, ela vendeu a passarela que a RuPaul gosta, e essa estampa africana que ela foi trazendo de lá de baixo do vestido, fazendo a silhueta do corpo dela, valorizou tanto, ela ficou tão longa, tão grande, e ainda colocou isso no cabelo. Tipo assim, é o maior exemplo de que dá pra fazer drag com pouco dinheiro, com tecido de algodão, com tecido preto e uma estampa. Basta você ter personalidade e saber o que tá vendendo. Parabéns pra ela essa noite. Então, menina, você falou da comunidade e eu sempre torci muito pra Onion Nerve. E aí, quando ela falou isso, eu questionei um pouco também. E agora eu percebo que a comunidade dela é outra, né? É o povo preto e ela entende muito bem da cultura dela e ela nos ensina a cada desfile. Então, eu estou apaixonado. Ela também serve muito na atitude, no carão, no desfilar, no jeito que ela anda, que já foi até elogiado pela Mama Ro. Então, acho que ela sim se tornou uma competidora forte nessa temporada. Sim, ela se destacou e assim, eu não esperava muita coisa dela e ela tem mostrado muita atitude e eu acho que ela tende a se destacar mais ainda, porque é uma das únicas que eu percebi a RuPaul notando algo de especial, comentando com ela, vendo ela perceber isso e utilizando na passarela para manter a atenção da RuPaul nela, e isso é muito importante. A RuPaul, inclusive, essa noite comparou ela com a ex-mulher do Barry Manilow, uma coisa assim, de alguém dos anos 70, muito famoso, que ela não conhecia, ninguém conhecia, eu não lembro. Barry White, não era? Barry White, sei lá, enfim, ela comparou ela com uma personalidade dos anos 70, então quer dizer, ela tem um jeito, algum trejeito ali que a RuPaul conseguiu ver uma figura importante dos anos 70 nela. Então, tipo assim, isso é muito marcante, muito importante. Se ela soubesse aproveitar disso, ela tá, pelo menos até a semifinal garantida. Pois é, não subestimem esta drag queen. Não subestimem Onion Nerve. E a próxima também é muito amada pelo público, é Lexi Love. Ela não sabe, mas ela entregou uma linha meio Melanie Trump, né? Com esse chapéu que faz uma sombra no olho, a gente não sabe para que lado ela tá olhando, mas com feminilidade dessa vez. Não é um terno, é um vestido. Mostra a barriga, mostra as pernas, tem cauda, tem transparência, uma bota linda. Eu gostei muito como ela combinou esse chapéu altíssimo com o busto e esse outro acessório que ela leva amarrado no pulso. Eu achei que ficou muito coeso o look dela. E ela é uma profissional, né? Ela tem muita experiência e a gente nota aí nesses, a gente bate o olho, não sabe o que é, mas sabe que tem alguma coisa aí que é melhor nas outras e é a experiência. Sim, ela é mais polida do que as outras, né? Realmente. Mesmo o look sendo mais leve, mais simples, porque é uma lingerie chique, né? Com uns bordados prateados que valoriza tanto que chega a parecer uma armadura. Só que ela mirou no guarda, da guarda militar, sei lá de onde, e acertou na lixeira, né? Quando ela chegou já zoaram, falaram, vocês viram minha lixeira, porque o negócio da cabeça ficou em formato de lixeira de escritório mesmo. E essa coisa da Melanie Trump aí, que você falou, claro que ela não sabe, mas realmente ficou parecendo ali, escondendo a cara. Errou um pouco o formato do chapéu, mas é uma roupa, assim, básica, simples, uma renda, mas que tem todo um trabalho ali de uma pedraria por cima que valoriza muito, tá muito bonita. Grace Jones não usaria esse chapéu, por mais bonito que ele seja. E, enfim, eu esqueci o que eu ia falar, então vou passar pra próxima, que é a Cody King. Sim, eu ia falar dos acolchoados. Chegou uma hora que eu tava pensando que era acumulador.
acumuladores, alguma coisa assim, acumuladores obsessivos, essas coisas que passam na TV. Porque uma foi de sofá, falando de sofá, aí chega essa com a lixeira virada na cabeça, e todas sempre com esse excesso. Eu demorei pra perceber que não, era o retalho mesmo. Então, vamos pra Corey King, ela que é irmã da Plany Jane, ela vem servindo a silhueta de sempre, né? Apesar de ser muito bem acolchoada, o Pirelli ali, por baixo da meia calça e do maiô. E o vestido tem cores bonitas e interessantes, mas eu não acho que ele se destaca no palco. E eu achei que ele também tava meio murcho, não sei se ele ficou dobrado na mala, apertado por muito tempo. Não gostei desse sapato, não se usa um sapato que corta em cima do seu tornozelo uma linha horizontal. Se você tá com tudo isso de perna, mostra, sabe? Essa foi a dica que a Michelle deu pra Diagan, quando a Diagan falou absolutely. E aí, Pemba, você gostou de Corey King? Alô, produção? Hoje a plataforma Oi. tá uma beleza. Alô, alô. Nossa, a bicha tá tão bonita que travou meu microfone, amiga. Desculpa. Ai, ainda bem que travou, porque se eu falasse o que eu tava pensando na hora. Você tava achando que era acumuladores, né? Acumuladores compulsivos, aquelas pessoas que enchem a casa de lixo, não é? Sim, que aí tem que limpar a casa, aí descobre que a casa vai ter que ser demolida porque não tem mais sustentação possível ali. E tem um detalhe na Corey King. Ela teve tanto enchimento que ficou tão numa parte só descida que parecia que tava arrastando um corpo, né? Os jurados têm razão. É o acolchoado da cauda, né? A mamãe dela também fez essa roupinha pra ela, porque a mamãe de todo mundo fez a roupinha e falou assim, a mamãe vai mandar vocês pro concurso lá da tia RuPaul, que a mamãe participou. Foi isso que tá acontecendo, né? Escolinha de drags da mamãe, da vovó RuPaul, com as filhinhas das mamães que participaram. Aí elas mandaram as roupas, elas têm as roupas, algumas... A gente pode até falar, nossa, mas ai, que vantagem, né? Todas já têm a roupa. Aí chega aí a... Gostei quando você fala que você pensou que era acumuladores, porque ela veio parecendo um lixo mesmo. Porque puta que pariu. Essa meia calça que foi passada no Nescau já me cansou também. Eu sei que a RuPaul elogiou, mas eu não aguento mais ver essas pernas de Nescau dela. E essa roupa tá horrorosa. Se elas fizeram esse xadrezinho, esse quadradinho da cauda, quadradinho por quadradinho, pra querer valorizar o look, ficou mais pobre ainda. Escolheram uma cor ruim, a proporção tá ruim. E olha que ela tem mãe lá fora que fez a roupa pra ela. Parece que fez pra zoar. Por que não fez uma capa maior, uma capa que se arrastasse? Ou, por que tem que ser sempre o maiô, aquela pecona de fora, e aí só tampa os peitos e o resto é cauda pra trás, sabe? Por que ninguém pode usar um vestido? Por que nenhuma trouxe peruca? Tava pensando isso também. Mamãe não tem dinheiro pra dar peruca, porque peruca é cara. Todas têm um cabelinho de nylon e uma coisa por cima do cabelo. A da semana passada, que tava se achando a melhor do mundo, que perdeu e não conseguiu ganhar, ela também tinha o que no cabelo? Era um cabelo de nylon e uma tiara cheia de corda trançada pra fazer mais volume na cabeça. Então nenhuma delas tem cabelo, não vi um cabelo, os que vem colado tudo errado, no lugar errado. E a Corey King hoje é a personificação da drag que pensa que tá arrasando, mas tá toda errada, toda desproporcional, toda errada, toda de cachumba na cintura, toda estranha, muito estranha, péssima. E a maior prova que é uma geração mimada por suas relativas drags mais famosas, é que quando os jurados criticam, a Corey King fala, ai, tá bom, vou falar pra ela. Vira pra câmera, aí, ó, vocês estão assistindo, né? Tem que arrumar isso no meu vestido, tá? Tipo, não assume responsabilidade por nada. E quem não assume responsabilidade por nada é um irresponsável. Exatamente, é basicamente isso. Eu vim aqui representando a fulana, se você não gostar, você fala pra ela. Então assim, eu não sou eu sou a roupa que a fulana me deu, eu sou a irmã da fulana, ou a filha da ciclana, eu não sou eu. E assim, mesmo quando eu não sabia que elas eram Nepo Babies, porque eu também não sou obrigado a saber, no primeiro, lá no Meet the Queens, eu já falei, nossa, todas parecem alguma drag, tirando a Luke Stars, que foi a primeira eliminada, todas pareciam alguma drag que a gente já tinha visto na vida. E a Corey King é a única que fica falando o nome da Plany Jane sem parar. Ela fala pra RuPaul, ela fala no workroom, ela fala na entrevista, ela fala em todos os momentos. Então, ela é
é que a gente não esquece que tem uma relativa aí, ela é irmã da Plain Jane, né? Mas, gente, vamos pros vídeos, porque isso aqui foi um show e um show. Teve vários sentidos. A RuPaul apresenta, né, essa coletânea que vai ser inspirada em momentos históricos do programa. E a gente começa com Lana Del Rey e Lydia Bay Collins no No Class, No Manners. Elas fizeram a coisa mais country, né? Onde tem a drag fazendo a cambalhota lá. E nenhuma delas é das drag country, diferente da Casey Forgot e da Ariete. Mas elas tentam, né? Colocar ali um xadrez, segura um banjo, um violão, faz um show meio que uma tentando aparecer mais que a outra, uma começa a estar mais que a outra, aí já tá quebrando um instrumento em cima da outra. Não gostei muito, não. Eu achei engraçado, principalmente por causa do feno rolando ali atrás. Confesso que eu até gostei. Não sei se os jurados gostaram, eu tô descobrindo agora que você não gostou, mas eu confesso que até foi razoável pra mim. O feno ofuscou elas. O feno foi tão bom rolando ali atrás que a gente só prestava atenção lá atrás. Porque daí ali atrás tava acontecendo uma coisa bizarra, né? Mas eu achei até que a cena delas, porque às vezes elas pensam que estão fazendo humor e a gente que tá assistindo, como diz você, vai ficando com um gostinho de cangambá na boca, vai ficando desconfortável de assistir, não consegue rir. E se a cena prosseguir, a gente quase chora de desgosto. Então, por isso é que eu acho que foi bom. Porque como esse drag race não tá assim lá com um nível de talento muito alto, ser bom não quer dizer que foi bom. Não foi ruim, entendeu? É verdade. E todas elas se preocupam muito com isso, né? Eu só quero passar. Corey King, semana passada, tava assim. Quase teve que dublar, mas passou. Se sentiu tão segura que usou a roupa de novo. Mas antes da gente chegar lá, vamos ver a Joella com We Write Stories. É uma frase aí da Balenciaga. E eu achei que ficou muito parado no começo. Elas ali estavam fazendo uma coisa meio igreja. Aquelas mantas, aquelas batas amarelas que elas estavam usando de vez em quando. Não gostei muito e a gente começa a ver aí. E aí depois ela faz uma cena de pastor derrubando uma das fiéis que, sei lá, recebeu o Espírito Santo, começou a tremer pra trás e caiu. E ali sim eu já achei, olha, ela traz uma mensagem, tá interessante. E no final ficou mais uma coisa no Vista Rebelde. Não achei que ela devia ter tirado a peruca, porque ficou parecendo aquele review do Kim Jong-un que ela fez uma vez, que viralizou na internet também. Joella viraliza na internet o tempo todo, gente. Essa semana também ela viralizou com um review, que ela tá toda de azul e de repente ela tira a peruca loira, o Kim Jong-un. Então procurem, vocês vão se deliciar. O que eu acho dessa performance? Agora eu tava pensando aqui, é complicado julgar a performance toda, é mais a atuação delas, porque a performance veio pronta, né? O texto, o enredo ali já veio pronto pra elas. Então não é a Joella que escolheu fazer uma pastora ou isso. É como ela fez, não o que ela fez, né? Na verdade aqui. Então acho até que ela entregou bem. Não foi uma coisa assim, morri de rir, maravilhosa. Mas não deu desgosto nem vergonha de assistir, sabe? Então também não vou colocar ela na lista das piores, não. Até que ela foi bem. Tirando essa parte que você falou mesmo aí que não precisava da peruca. Mas vai ter gata que vai fazer coisa muito pior do que tirar a peruca. Fica aguardando aí, meu bom rapaz. Sim. Do modo geral, ela foi melhor que a maioria. Sim. Em seguida vem a performance do Back Row. Uma das cenas mais icônicas, né? Que a Jade Jolie falou pra Alyssa Edwards. Eu achei que elas iam entregar tudo, porque a Jade Jolie, ela chegou a fazer Drácula. E a Alyssa Edwards ganhou o Global. E essa frase é muito famosa sobre as dobras nas costas. Mas ali no show eu não achei que elas entregaram muito, não. Gostei no começo, quando elas se julgam e vão se apontando, mas depois fica muito repetitivo e muito robótico e parecendo que foi feito às pressas ali no cantinho do quarto, 2 youtubers amigos. Essas duas são as queridinhas, né? Elas se juntam lá no canto, fazem as máfias delas, pensam que são dona do cenário, do material. Sim, eu não falei o nome. A Jewels Sparkles com a Ariete. Ai, que bom que você falou, porque eu não sei o nome delas e normalmente eu erro. Mas são as duas que se acham as donas
donas do programa. Daqui a pouco, se deixar, elas tiram a RuPaul de lá, elas já brigaram aí nos bastidores, já fizeram a gente se sentir um lixo, já sabotaram o Rachel Queen. A sorte delas é que a mamãe delas mandou uma maquiagem bonitinha pra elas e um vestidinho bonitinho pra elas competir. Então elas vão sobreviver bastante e todo mundo gosta dela, né? Aquele tipo de drag jovem que o povo surta e adora. Mas vão lapidar bastante o caráter e o talento ainda. Essa performance não me agradou, embora eu já não goste delas. Então é fácil não me agradar no caso delas. Até porque a Ariete é filha da Irene Dubois, como todo mundo sabe. A Juicy Sparkles é neta da Trinity the Tuck. Mas vamos seguir, que a próxima é Hormona Lisa, fazendo a cena da Chanel, quando ela se nomeia, naquela pergunta, né, quem você acha que deve ser eliminada? E a Chanel é belíssima, né? E Hormona, pelo visto, assistiu o programa, porque ela entregou magia, ela entregou glamour, ela entregou momentos, ela entregou tudo que eu merecia. Parecia Celine Dion nos seus tempos de juventude, de tanta emoção que eu senti. O vestido tem as cores da bandeira trans, né? E ela faz muitas cenas no chão, na frente do espelho, tirando pelo do nariz e tantas outras coisas. Aí também eu já acho que tem uma coisa do burlesco, do pin-up, porque elas tendem aí um pouquinho pra comédia nas caretas, né? Hormona Lisa é maravilhosa. Então, e como não gostar dessas gatas que sofrem perseguição desde o primeiro episódio, que todas as outras, quando dão entrevista, falam que ela tá horrível, que não vê a hora dela ir embora, que ela deveria ter ido embora semana passada, que ela é ridícula, que a produção dela tava péssima, que não gosta dela, que quer que ela morra. Então, assim, como não gostar de alguém que tá sendo rejeitado num cenário de 14 pessoas, rejeitado, ignorado, desprezado, menosprezado o tempo todo, e muitas vezes nem percebe. Então, tipo assim, aí ela vai e dá essa aula de interpretação aí, parabéns pra ela, sabe? E a maior vingança é essa, sabe? Continua de pé na competição, não se abala. Eu confesso que, pra mim, seria muito difícil não me abalar com essa rejeição toda que ela tem aí desde o começo. E ela tá de parabéns, viu? É o espírito forte, viu? Colona forte. Pois é, muitas ainda podiam fazer o desafio em dupla, por mais que elas não escolhiam com quem elas iam contracenar, porque foi tudo no sorteio, né? E ela fez sozinha, algumas fazem sozinha. Então é muito mais complicado e mesmo assim ela deu conta. Detalhe, a Crê, na hora da gravação, todas elas estavam agindo como se o que ela estivesse fazendo era puro lixo. Deram até depoimento falando, ai meu Deus, eu não sei, e agora? O que ela tá fazendo? Não tem nada a ver e tal. E aí ela depois deu um depoimento logo em seguida falando, essas gatas pensam que eu sou idiota, que eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou entregar meu drama. Quando a gente viu o vídeo pronto, o vídeo tava ótimo. Não tinha nada do que as gatas sabotadoras estavam lá dando entrevista falando que ela tava fazendo merda. Então é esse o tipo de perseguição que eu falo, sabe? De alguém tá ali o tempo todo, igual fazem com a reputação do Lula, tá ali o tempo todo perseguindo, toda chance que tem tá falando mal, entendeu? É isso. Desde o tipo primeiro stand-up. Desde o primeiro stand-up. Combinaram de não rir antes dela subir no palco. É igual o Lula, combinaram de não acreditar que ele era o presidente antes dele ser empossado. Antes dele se candidatar, ele já não ia ser o presidente, então ninguém respeita. É o que fazem com ela, o mesmo tipo de perseguição. Isso daí é destruição de reputação. Terrível, né? E em seguida vem Unprofessional, que é uma fala da Latrice Royale e depois do Snatch Game também, uma das falas mais conhecidas da história do programa. E aí, quem fez foi a Crystal Envy. E ela fez muito bem, né? Ela fez uma linha bem histérica, bem louca. Ela não tentou canalizar a Latrice Royale, até porque é impossível, né? Ainda mais pra Crystal Envy. E deu muito certo, todas fazem drop, e todas saem fazendo duck, e algumas dão notas, e ela fica num palanque. E é assim mesmo que a gente coloca a Latrice sempre que ela abre a boca, né? Em cima de um palanque, de um pedestal. É, isso mesmo. E aqui, nesse caso, ela não só foi bem, como as outras gatas que interpretaram ali com ela e fizeram a cena, o duck walk, o drop, ajudaram muito a cena ficar boa, porque se não fosse a participação das outras, não teria ficado tão bacana. Mas ficou muito boa essa cena, viu? Parabéns pra ela. E olha que eu não gosto dela. Ah, mas na hora ela acredita, viu?
Na hora que ela tá em cima de um palco, na hora que ela tá performando, Crystal Envy, que é irmã de Jasmine Kennedy, ela acredita. E eu acho que ela também vai durar bastante tempo, não sei se ela chega na final, como Onya Nerve, ou a própria Suzy Tucci, né, que é uma das mais queridas aí, não só de quem assiste, como também de quem tá lá junto com a RuPaul. E do povo do circo também. Ah, sim. Quando o circo chega à cidade, você sabe como é. É uma festa, é um away. E com essa a gente encerra essas coletâneas. Não, peraí, gente, não faltou a Suzy Tucci, que fez um show dramático. Ah, era outro programa, o volume 2, né? Faltou metade, gente. Esse é o volume 1 ainda, agora vai ser o volume 2. Olha só, depois que eu tive Alzheimer, minha memória ficou assim mesmo. Mas eu já tô melhorando. Continua tomando canabidiol que você vai ficar boa. Ah, sim, já não tenho mais. Só tive uma vez. E aí sim, entra a Suzy Tucci, fazendo aquela fala da Aja pra Valentina, que você é perfeita, linda evangelista, aquela coisa toda. E ela serviu rock and roll, né? Gente, eu amei como ela conduziu esse vídeo. Ficou interessantíssimo de assistir. Ela quebra tudo naquele... É o cenário do Untucked, né? Mas parece um workroom, porque tem uns espelhos. Ela quebra manequim. E eu achei que foi muito divertido. Sim, a cena ficou boa. Eu também não tenho por que elogiar ela, que toda chance que eu tenho eu critico, mas essa cena ficou boa, realmente. Ela tá mal montada, como sempre, mas a atitude, ela entregou tudo. Parabéns pra ela no vídeo. Gente, eu tô procurando pra colocar no painel. Assim que possível, vai entrar aí, porque em seguida vem Star Quality com Sunstar e A Case I Forgot. E eu achei que foi legal, tinha um banco de madeira, me lembrou a turnê da Madonna. Elas estão ali com um vestido e um cabelo que me lembra um pouco a Madonna, mas elas não ficaram em pé em cima do banco. Então eu abomino, então eu detestei, que elas nem sabiam da turnê da Madonna. Aqui o destaque da cena é quando elas dançam juntas, né? Como é uma cena que foi protagonizada por latinas, elas fizeram um ritmo latino e dançaram juntas. Tem uma rosa ali na boca, toda uma coisa, um tango. E o destaque é isso, mas a cena tá aí nas piores. Sim, elas entregam aquele sangue latino fervido, né? Realmente tem muita energia, mas às vezes funciona pro jovem, mas para as pessoas entediadas não funciona, a gente fica mais entediada ainda. Então às vezes é o público que é diferente, gente. Vamos pra próxima, que eu não acredito que eu ia esquecer dela também, que ela é Onya Nerve. E ela faz uma fala da Laganja, e a Laganja, né? Então ela mistura com jazz, e ela solta uma fumaça, e ela mostra um pouco sobre as danças disso tudo, e o look disso tudo, e a história disso tudo, e o jeito que ela faz é muito bem feito. Ela tem o Star Quality, né, que foi mencionado no show anterior. No final ela faz até uma piadinha ali sobre a secura que as coisas trazem quando são fumadas, e eu achei que ela foi muito bem. Na hora que eu vi o jazz, eu falei, gente, genial. O que eu podia esperar mais de Onya Nerve, sempre surpreendendo. Ela se deu muito bem com essa cena, ela teve sorte de ser escolhida pra fazer essa cena, esse jazz aí ajudou muito ela interpretou muito bem, arrasou, e essa noite ela tá muito bem, viu? Eu não consigo imaginar ela nas outras cenas não, ela não teria sido protagonista em nenhuma outra cena que não fosse essa. Só me faltou fumaça aqui, de ficar mais claro do que estamos falando, mas se você fizer bem força, você entende. É, também uma luz, né, com outras cores, mas ela trazia essas cores no detalhe da maquiagem, ela cheirava uma rosa. Eu acho que Onya sempre esteve pronta, gente. Sempre esteve ali. Ela chegou um pouco atrasada, mas ela já chegou pronta. Faltou de repente segurar um cigarrinho, não sei se também às vezes é proibido, né? Sei lá, né? No RuPaul, no Drag Race não deve ser porque mostra bunda, mostra bico de teta, mostra um monte de coisa. Acho que o cigarro não seria proibido, não deve ser nesse nível, né? Mas faltou de repente um cigarrinho, um foguinho, mas tirando isso, ela foi perfeita. Comprida, né? Exato, isso aí, pra ficar mais claro, né? Já que a mensagem tem que ser clara, mas dá pra entender do que ela tá falando, sim.
É isso aí, gente. Não compre, plante. Em seguida, vem Lexi Love fazendo a fala da Jasmine Kennedy. This is your moment. Have it. E ela foi bem, né? Ela foi divertida, ela foi engraçada. Essa peruca gigante está maravilhosa. Ela começa na cama, ela usa muito o cenário, ela cria ali uma história. E eu adorei o jeito que ela termina caída no chão, com a peruca no chão, porque ela caiu e a peruca saiu da cabeça. E a RuPaul também soltou um cacarejo nessa hora. Bonita, né? Que transona, né? Nasceu pra ser transona, transuda, né? Que bonitona. Ela vai terminar a carreira tipo Lepore, você vai ver se ela continuar desse jeito. Transuda, transona, belíssima. Ah, sim, foguete não dá ré, né? Agora que Lexi Love já é conhecida pelo mundo, nada mais segura. E ela merece, ela é muito talentosa, ela batalhou a vida dela inteira por isso. E é muito bacana a gente ver uma gay pronta tendo seu momento ali. Tem as novinhas que não sabem, mas quando tem uma que com certeza parece que estava assistindo o programa antes de participar, a gente tem que falar, né? É isso aí, diferente da próxima, né? A próxima, que é Corey King, fazendo ali uma fala da Kennedy Davenport. Kennedy Davenport, que eu amo de paixão, e o mundo inteiro também ama de paixão. Ela foi lá e estragou, né? Ela ressignificou, mas ela esvaziou a pauta ali. Meu Deus do céu, era aquele vestido amarelo, que aí virava um maiô todo cravejado. Ok, não dava pra ver muito ali no vídeo, ainda mais com aquele monte de pena no fundo branco. Os ovos que esmagaram na cara dela, eles podiam ser atirados, mas parece que elas ficaram com medo de errar a mira, e ficou uma apresentação muito confusa. Depois entra aquele coral de novo, com os negócios, com as batas amarelas, e é o mesmo tom de amarelo. Eu não aguento mais ver esse amarelo, gente. A era da Ninfa Windy está prestes a acabar. Menino, para de vestir roupa de mulheres, zoar as drag. Isso não é bonito de se fazer. Sabe, acho que é a segunda ou terceira vez na minha vida que eu vejo uma drag ter coragem de repetir a roupa na semana seguinte. Eu acho isso uma abominação. E essa vagabunda, quando ela tava lá nos bastidores, que as outras estavam preparando o material, ela se achava assim, eu tenho o material perfeito, eu tenho a roupa perfeita, a ideia perfeita, foi correndo buscar essa roupa de lixo que ela usou semana passada, que é artesanal pra cacete esse look. Achou que teve uma ótima ideia, gastou uma pena do caramba ali da produção, cagou a cena toda, ela conseguiu piorar o ruim num nível que esse é a coisa desagradável de se assistir quando a pessoa pensa que é comédia, mas entra no nível de desespero, né? Porque no final ela cai no chão, como se escorregasse nos ovos, mas ela tenta levantar e cai no chão por mais umas 20 vezes. Então aquela cena interminável, você já não tá rindo mais, você já tá quase chorando de desgosto de estar assistindo aquilo. Então ela conseguiu cagar com tudo essa noite. Parabéns pra ela, né? E a gente tava falando dela ser irmã da Plain Jane, e a única coisa de Plain Jane que ela tem é essa maldade, né? Isso ela aprendeu com a Plain Jane, que é fazer maldade o tempo todo, falar mal dos outros o tempo todo, colocar todo mundo numa vibe ruim, falar mal pelas costas e dar entrevista ruim sobre todo mundo, se achando a pessoa mais perfeita do mundo. E não assumir que é uma pessoa podre dessa. E ela é igualzinha a Plain Jane, né? Esse tipo de bicha que se acha demais, despreza todo mundo, e no final ela é que delusional e vai cair de lá das alturas. Isso e o Pirelli, né? Eu sei que a silhueta é bonita, mas a gente gosta de ver flexibilidade nisso. É sempre a mesma silhueta, também já não aguento mais. E com isso ela encerra, e aí a gente já pensa, ufa, acabou. Porque ela encerra muito mal essa sequência. Vamos dizer que o azar dela é que a cena dela foi a última, e os jurados não vão esquecer o quanto ela foi ruim. Se ela tivesse sido a primeira, a segunda, até a quarta, a quinta, talvez desse pra esquecer. Mas como ela foi a última aqui, vai ser difícil esquecer essa cena dela, viu? Acho que eu não vou esquecer mais o quão constrangedor. Se bem que ela só tem causado momentos de constrangimento até agora na competição. É, gente, não dá pra chamar sorte. A gente viu aí a Lucky Star, que tem sorte no nome, o que aconteceu com ela. E até Britney, né? Depois de ter gravado aquela música. Mentira! Imagina, Britney é ótima, é maravilhosa. E ali no feedback dos jurados a gente aprende muita coisa, né? Essa coisa do corpo que é arrastado, da drag que eles mais
gostaram das drags que eles menos gostaram, mas eu só vou falar do feedback pra Joella, porque eu amei a Joella, eu achei que ela estava entre as melhores, e a performance dela não estava tão ruim, e aí acabaram. Michelle Visage não gostou, falou que tá tampando muito o rosto, mas quando a gente vê as fotos na internet, o rosto não tá tampado. Então, gente, perdeu o moment, não foi o moment dela, e foi o que mais me chamou a atenção nesse feedback. É que ali ela tá dentro da coxa, né? Como se ela estivesse realmente escondida, não dá pra ver. Mas você lembrou um look da Pangina, que até a gente deu risada, porque a cara dela não ficava certa no look, dos últimos episódios da temporada anterior, e era a mesma coisa, como tá com a cara escondida em alguma coisa, dependendo do jeito que você mexe o rosto, a coisa continua parada, então só metade do seu rosto aparece pra câmera. Então ela se deu muito mal nisso aí. Mas eu acho que não é pra tanto, não. Mas destoou, né? Vamos ser franco, destoou. É que faltou alguém ser um pouquinho pior. Acho que o look também cagou demais o look. Não sei. Eu não sei. Eu não quero criticar ela, porque isso já fazem o tempo todo ali nos bastidores. Pois é, menina. E ali do lado tava a Ariete, que também foi criticada pelo nariz. Eu fiquei com medo de falarem do nariz da Lídia, mas não, falaram do nariz da Ariete. A Lídia tá livre pra continuar fazendo essa cara que eu amo. E falaram que parece, a Michelle falou, né, que parece elenco do Cats. E aí ela perguntou sobre isso, a drag fala, é minha marca registrada. Ok, você tem marca registrada, mas também tem que mostrar flexibilidade. E como que isso se aplica diante dos desafios? Vai fazer igual a Corey King, que a marca registrada é não usar sapato pontudo. Ai, cansa, né? Quando a gata chega e dá uma dessa, é minha marca registrada. Ela já tá perguntando porque ela quer ver uma coisa diferente de você. Pelo amor de Deus, sabe? Enfia a sua marca registrada na bolsa e mostra que você é capaz de fazer outras coisas, que você tem outras habilidades. E isso nem é legal, esse nariz. Eu não sei nem por que ela adotou essa marca registrada. É só pra dizer que tem uma mesmo, sabe? É a mesma coisa que fazer o olho na boca e a boca no olho. É bem por aí mesmo. E, nesse caso, Suzy Tucci foi elogiada, que sempre fez um olho arredondado. Eu falo vampiragem, eles falaram Betty Boop. Ok, ano que vem a Betty Boop tá liberada, tá livre de direitos autorais para as pessoas usarem, então tá valendo. E a Suzy Tucci mudou o olho sem ninguém ter que pedir. E ela foi aplaudida só por isso, acharam maravilhoso. Era hora da Ariete tentar absorver um pouco e falar, não, já fiz esse nariz, já é o 4º episódio, vou tentar entregar uma coisa diferente aqui. Nem que seja para retalhar esse nariz, o tema não é retalho, faz qualquer coisa diferente, mas faça. Só fala obrigado pela dica, né? Eu vou procurar cumprir, muito obrigado, e pronto, deixa o baile andar, toca o baile. Agora sim, ninguém pediu pra ela mudar a maquiagem, ela mudou, parabenizaram ela. Mas semana passada, a Luckstar fez a mesma coisa, ninguém pediu, ela trouxe uma drag diferente. E onde a Luckstar está agora? Salva que não é, né? Ela foi eliminada. Então, tá na casa dela. Então, é muito louco isso, porque às vezes te pedem uma coisa diferente. Olha, aliás, às vezes não te pedem, você vai lá, pensa que vai arrasar entregando uma coisa diferente e você pode ser a eliminada, ou você pode ser a mais elogiada da semana. Então não dá pra saber. É um risco sempre mudar quem você é durante a competição. Pois é, ali que rola, né, aquela tréplica da Corey King falando, você vai lá e conversa com a minha irmã, com a minha mãe sobre isso, que depois eu volto mais bonita. Como se isso fosse o suficiente. Às vezes parece que as pessoas subestimam a inteligência da Mama Ru. Meu Deus do céu. Não tem nada a ver isso, né? Porque, o look não tá legal, mas você também tem um monte de coisa pra melhorar, sabe? Você não tá aí representando a sua mãe. Miss não vai pro concurso representando a mãe, ela vai representando ela. Você tá aí de drag, você tá aí representando você, não é só a mãe, não é só a geração, não é só a família, não é ballroom, não tem nada a ver com isso, sabe? Sua mãe lá em casa. Esquece a mãe. Só se estiver morta. Se estiver morta, aí você pode chorar no workroom, falar dela todo dia. Mas estiver viva e for uma drag que fez o vestido, esquece. Ela não serve como pretexto pra tá feia.
Tá certíssima. E todas as outras foram salvas. E lá no Untucked, a gente descobre que também teve um apoio, né, da hormona Lisa pra Joella. Igual na semana anterior, teve da Onyia pra Lucky Star. Esse tipo de coisa é tão importante, né? Porque, como você disse, a mãe não tá perto pra ir lá abraçar. E a pessoa ainda vai ter que dublar. E aí ela já percebe quem tá no bottom, quem tá no top. E os nervos ficam à flor da pele. Então foi muito bonito ver a Mona Lisa dar esse apoio pra Joella também. E as duas que são subestimadas da temporada, né? Porque tanto uma quanto a outra são bem faladas pelas costas, criaram problemas que nem foram elas que criaram por elas, por uma questão de rejeição mesmo, de aceitação. Aquela que o grupo escolhe pra se afastar do bando, na hora que vem que o predador vem, você joga ela pro predador e escapa. Elas foram escolhidas para serem essas pessoas na temporada. E que bom que elas se apoiaram e que não estão sofrendo com isso, né? Porque às vezes as pessoas desistem da competição por causa de gente que faz esse tipo de bullying, porque na verdade isso é bullying. Pois é, por isso que a comunidade é importante. A gente encontra apoio nas pessoas que são como a gente. E eu não tô falando do aplicativo de cassação, gente. Eu tô falando de vida real. Depois, elas voltam e a RuPaul dá o prêmio pra Onyia Nerve. Isso mesmo. E ali a gente percebeu que a Ariete ficou chateada, né? Porque ela achou que ela tinha que ganhar. Mas parabéns pra Onyia, mereceu. O pessoal elogiou muito ela no feedback também. Falou que tava cabaré. E foi uma grande noite pra ela. Ela que foi pouco citada no Meet the Queens, eu acho que eu fui uma das únicas pessoas que prestou atenção nela. Por outros motivos, eu achava ela parecida com a Kennedy Davenport. Não é. Mas ela é outra coisa que o mundo também merece conhecer e eu amo. As jovens sempre acham que mereciam ganhar, né? Que a vitória da outra não valeu de nada, que quem tinha que ganhar é ela. E aí lá nos bastidores ela vai e tira o brilho da vitória da outra, fazendo as lamúrias dela, né? Ela não tem coragem de questionar o juiz, mas lá nos bastidores ela quer tirar o brilho da vitória da outra competidora. Eu acho isso de uma sacanagem, sabe? Perdeu, aliás, não ganhou, enfia o rabinho entre as pernas, vai curtir seu bode no canto, deixa a outra pessoa ficar feliz com a vitória. Esse programa tem esse mal, sabe? A pessoa não consegue ficar feliz com a vitória, porque a derrotada quer brilhar mais, quer falar mais, quer chamar a atenção nos bastidores, quer chorar, e tira todo o brilho da vencedora. Tanto da vencedora do desafio, quanto da vencedora do lip sync final, que volta ali da derrota e continua no programa. Então as bichas às vezes são egoístas demais, sabe? Sabe por que isso não acontecia antes? Talvez porque elas eram mais velhas e elas botavam ordem na bagaça, porque não é bagunça. Então quando uma começava a surtar porque não ganhou, a outra já ia lá e barrava, né? Falava, peraí, quem ganhou foi a fulana que merece os parabéns, a fulana que é o destaque. Você não vai roubar a atenção aqui chorando. E dava muito certo. Por isso que o programa engrenou. Exatamente. As mais novas vão muito no efeito manada. Parece que elas se juntam em bando pra fazer o grupinho e deixar a outra rejeitada ali no canto. Aí elas fazem esse efeito manada de sofrer pela derrota da outra, chorar pela derrota da outra, ignorar a vencedora, porque ela já tem essa propensão, já não gosta daquela pessoa que venceu. Já é quase que um acordo tácito entre elas de desprezar a pessoa que venceu. E junto com isso vem toda uma arrogância de desprezar conhecimento, de desprezar aprendizado, de se achar melhor do que os outros. E isso é um grande problema. E se existe algum acordo implícito, ninguém tem nada a ver com isso. Vamos falar do lip sync? Quem vai ter que dublar é Corey King com Joella. Aí, Corey King, que se acha tanto, quase teve que dublar semana passada, vai agora com Joella, que aliás dublou semana passada. Eu acho que aí começa a desvantagem de Joella, ela já ter dublado antes. Mas no número, eu amei, gente. Não sei se é porque eu amei esse colchão. E aí ela vira de costa, mostra aquela RuPaul gigante, e ela vira de frente, e tinha um reveal. Então ela tira aquilo, tem uma outra roupa, e ela faz aquele número que eu gosto muito, que eu acho divertidíssimo. Não precisa ser a melhor dançarina, não precisa ser a melhor performer, mas você precisa saber captar, né, esses momentos pro palco chamar a atenção pra você. E ela fica
fica na frente do palco, o que é muito positivo. Já o mesmo eu não posso dizer de Corey King, porque a Corey King, ela também performou muito, ela tava desesperada, né? Ela deu as piruetas dela, mas ela ficou muito pro fundo do palco. E isso não deu muito certo. Ela girou a trança, mas não é com a trança desse tamanho que você faz isso. Então a gente chega a ficar até um pouco com pena, né? Ali eu achei que Joella foi sim muito melhor. A Corey King só ficou fazendo um monte de coisa desesperadamente. Mas como a Joella já tinha dublado e não foi muito diferente do que ela já tinha mostrado, acabou ficando por isso mesmo, sabe? Não deram muitos pontos pra Joella. Tanto é que quem ganha é Corey King, infelizmente. Complicado, né, amiga? Complicado. Olha, o gato pulou de lá de cima, quase me matou do coração. Complicado porque, assim, na verdade, o lip sync das duas não foi tão diferente, ninguém foi tão melhor, nem tão pior. Realmente, a irmã da Plain Jane, Corey King, ela vai lá pro fundo, né, e ela acaba deixando a outra dominar o palco. A outra já tá vestida de colchão, então é tão grande que ela já cobre, né. Então, até ela sair daquele colchão, a gente pode dizer, ai, a negona tá arrasando. Mas quando ela sai do colchão, a negona vai lá pro fundo, se esconde e deixa a Joella arrasar aqui na frente. Eu diria que talvez a Joella não tá tão bem acabada, a outra também tá mal acabada, que é o diabo. Ela deu um monte fez um monte de coisa ali, abriu as pernas, deu uns espacates, correu, se jogou pra chamar a atenção, mas ela já tava exagerada. Na minha opinião, na verdade, quem ganhou esse lip sync foi a Joella, porque a outra parecia desesperada pra ficar. E a Joella conseguiu, tipo assim, sair do colchão, surpreender. Acho que ela ainda deu um drop ali, uma hora a câmera nem pegou, uma sacanagem não ter pego. E no final, ela acabou não ganhando. Realmente é a segunda vez que ela dubla, então a gente sabe que dublar 2, 3 vezes a chance é maior de ir embora. Mas pra mim, se a Corey King tivesse ido embora, também não teria feito diferença nenhuma, porque a Joella não foi tão pior do que ela não. Na minha opinião, foi até melhor. Eu também tenho propensão de gostar mais da Joella, né, do que da Corey King, porque é a Joella que sofreu a perseguição. Eu sempre fico do lado dos perseguidos e contra os perseguidores. Olha, diante da atual conjectura, eu acho que Joella merecia se tornar uma assassin, uma lip sync que as outras têm medo de dublar contra, mas não foi dessa vez, né? Joella, que é embaixadora da Katy Perry, praticamente, saiu tão nervosa que mal deixou um beijo pra diva dela, mas foi uma participação que eu achei mais memorável do que da Corey King. O que a gente vai lembrar da Corey King? Que ela era maliciosa igual a Plain Jane. E da Joella, a gente vai lembrar de tanta coisa que chega até na Katy Perry. Exatamente, a participação da Joella foi muito mais digna, né? Tudo bem, vamos falar de drag. Talvez a drag da Joella realmente não seja melhor do que a drag da Corey King. Porém, a participação dela foi mais digna, ela vai ter uma memória muito melhor, ela deixa um rastro muito melhor aí no caminho. E talvez ela tenha um pós muito melhor do que a da Corey King, que entrou aí só pra ser a mafiosa, como a Plain Jane foi. E a gente sabe que no final a Plain Jane, depois no pós dela, não foi beloroba, porque ninguém tem paciência pra bicha que é só má e nada mais. É verdade, não achei que ela foi uma das que mais se destacou, assim, no pós. E aí tem o Badonka Donkey, né? Joella, infelizmente, não conseguiu voltar pra competição. Ela escolheu a alavanca número 6. Eu acho que tá na 9. Você tem algum número pra dar palpite? Se eu tivesse ali na hora que ela tava puxando, eu teria puxado a 2. A 2 ainda existe? Nem sei se existe. Eu acho que sim. A 2 existe. A 3 foi a que trouxe a hormona de volta. E tem mais uma que já foi usada semana passada, né? A 7. Então, mas olha, eu tenho uma péssima notícia pra dar pra vocês. Assim como os mecanismos do Silvio Santos, que enganou a nossa avó e a nossa mãe a vida inteira, esse mecanismo dessa manivela cinematográfica pode não estar conectado àquela prancha. Pode ser um outro botão que a produção escolhe. É verdade, mas as opções vão se afunilando, né? Então
Então, pelo menos não tem mais 10 alavancas pra fazer. Uma hora eles vão ter que deixar uma voltar. E a RuPaul você deve até saber quem é. É bem coisa de SBT mesmo, né? Eu acho que a Caixa não está fazendo a auditoria dessas alavancas, até porque lá nos Estados Unidos não tem Caixa, né? Não, lá não tem auditoria, na verdade. No mundo neoliberal não existe auditoria, não existe controle de nada. E muito menos num programa de drag queen, né? Ninguém vai lá auditar se essa manivela funciona. É claro que a produção pode escolher quando vai derrubar a Michelle pra salvar quem, assim como já aconteceu uma vez. Pode não estar necessariamente conectado, não tem como provar, sabe? Não tem. No começo do programa ninguém te falou assim, ó, a gente vai ter uma manivela, os números 1, 8, 7 e 9 funcionam, sabe? Não foi avisado antes. Essa seria a única forma da gente saber quais seriam os números que funcionariam ali na hora que precisasse se salvar. E que não é a produção que tá escolhendo, sabe? É um mecanismo... É roubado, igual do Silvio Santos. Igual as bolinhas do Silvio Santos que a mãe da gente acreditar. E semana que vem vai ter RDR Live, que é uma paródia do Saturday Night Live, que é um programa de paródias, tô brincando. E é icônico, né? Esse é um dos episódios mais queridos, é um dos recentes também, uma das ideias mais recentes que a RuPaul teve pra colocar no programa. E ali a gente vê também outra que está incomodada, a Crystal Envy. Meu Deus do céu, gente! É o caso que eu falei das gays que... E você sabe que ali no palco, quando a RuPaul anunciou a vitoriosa, ela achava que ela ia ganhar, né? Porque ela tava com aquele look, você até falou aí da Hadid, e realmente ela pensava que era a noite dela. Então quando a RuPaul anunciou outra vitoriosa, ela fez uma cara de bosta, parecia que ela tava cheirando merda, e ela levou aquela cara pros bastidores. É claro que alguma coisa ela ia falar, porque ela não consegue enfiar no toba dela a insatisfação, a frustração e ficar quieta. Ela tem que tirar o brilho da vitória da outra, arrumar um momento pra dizer, eu é que merecia, essa noite era minha, não vou me conformar. Então é isso que elas fazem, né? Elas são assim, elas pintam, ninguém segura elas. Mas agora, vamos pro momento mais esperado, gente. Depois de tudo isso de drag, em tudo isso de condição, vamos eleger a drag da semana! E essa semana, eu acho que vocês desconfiam quem que eu acho que é a drag da semana. E na minha opinião, na opinião de Mama Ru, a drag da semana é Onyia Nur. Ela entregou jazz, ela entregou cultura, ela entregou África, ela entregou tudo que a gente merece e nem sabia que merecia. Onyia Nur está criando necessidades para depois atender a demanda maravilhosa, visionária. Aí sim está o futuro. Conseguiu a vitória que você queria, né? Tá puxando o saco dessa bicha desde o primeiro dia, só por causa da sonoridade do nome dela. Eu sou obrigada a estar aqui toda semana ouvindo o nome dela, aqui ecoando nos meus ouvidos, então pra alguma coisa ia ter que servir, né? Semana passada eu tava rezando pra ela ser eliminada pra não ter que ouvir mais o nome dela. Essa semana ela tá ganhando a drag da semana. Olha a falta que faz ter mais programas da franquia na mesma semana, ter mais drags pra gente poder escolher a drag da semana. Essa semana tá difícil. E você acha que o telespectador do Tudo Drag, quando viu a Onyia ganhando essa semana, imaginou essa voz? Onyia Nur. Certeza, com certeza. Eles ouviram a sua voz quando eles viram ela ganhando. Com certeza. Eu ouço toda hora que ela aparece, eu ouço a sua voz falando. Quando você pensa nela, o pensamento do nome dela vem com esse nome, com essa voz. É desse modelo. E a minha drag da semana, eu lamento muito não ter outra pra escolher. E nessa semana realmente tá difícil, porque ninguém se destacou muito. Eu vou dar pra ela também, pra Onyia, porque ela mereceu, ela ganhou o desafio e não está tendo outras competições pelo mundo. Então vai ter que ser daqui desse programa e parabéns pra ela. Quer falar o nome da minha drag da semana, Crê? Quem que eu escolhi? Onyia
Nerve, totalmente premiada pela RuPaul, por mim, por você e por todo o Brasil. 3 premiações. Assim como o nosso filme teve 3 indicações ao Oscar essa semana. É bem por aí mesmo, gente. E antes de encerrar, eu ia falar mais algumas coisinhas. Vai estrear a 2ª temporada de Drag Boss. Ai, o que é Drag Boss? Drag Boss é uma competição de drag que acontece aqui mesmo no Brasil. E todo mundo pode acompanhar pelo YouTube. E a primeira temporada foi maravilhosa, gostei muito de assistir. A gente comentou também aqui no podcast. Ficou de fora da retrospectiva, mas eu devia ter falado, porque agora vai vir a 2ª temporada de Drag Boss. Eu acho que é feito no interior paulista. E eu acho maravilhoso. A gente conhece as drags locais e todas elas merecem visibilidade também. Aí um bom exemplo, né, do que o Drag Race é capaz de produzir, né? Porque graças ao Drag Race outras pessoas têm ideias de produzir alguma coisa parecida, no mesmo estilo. Muito parecido às vezes, talvez não com a mesma qualidade, a mesma produção, enfim, cada um tem o seu orçamento e alguns projetos vão pra frente, outros não. Mas que bom que o Drag Race abre esse leque de opções, né? Que tantas crias do Drag Race apareçam por aí e que possam ter mais vitrines para as drags exporem seu talento. Porque se, no caso do Brasil, se for esperar a chance de entrar no Drag Race Brasil, ou a gay se destacar e conseguir aprender inglês, bom, agora elas não estão podendo nem para os Estados Unidos, que o Trump tá mandando todo mundo embora, então essa chance elas também não teriam. Então vamos contar com o Drag Race Brasil. For esperar um Drag Race Brasil pra bicha ser conhecida, ou um concurso de uma boate famosa, que é o que tem aí, a bicha vai ser conhecida, logo vão esquecer ela também? Não dá, né, gente? Então a gente tem que incentivar esses novos projetos para mais drags aparecerem, mais drags poderem sobreviver disso, ganharem a vida na noite, terem uma vitrine para aparecer e conquistarem seus públicos. E você sabe que, falando nisso de drags locais, a gente não precisa estar pelo Brasil todo para conhecer as drags locais. Tem grupos e fanpages em redes vizinhas, dentro e fora, como o Domínio Drag. E eles mostram todos os shows de drag que acontecem nas principais boates do Brasil, as premiadas, quem tá se lançando, quem tá fazendo coisa nova. Então eu convido todo mundo a conhecer o Domínio Drag também. Nem eles sabem que eu tô falando deles aqui hoje. E também tem mais recadinho, gente. Tô cheio de fofoca aqui. A gente comemorou a vitória da Dakota lá no CDB. Não foi dessa vez, mas isso garante uma próxima coroa da própria RuPaul, gente. Então não fiquem tristes. Eita, que sonha! O Brasil é um país de sonhador. É bom essa errata, porque a gente tava falando aqui no episódio anterior como se ela já fosse vencedora, porque parece que já tava rolando uma votação popular, então, por empolgação, né, acho que o Acreditando falou, já ganhou, acho que por ver nas redes sociais, né, e no final parece que a gata não chegou nem na final, né, então, só pra deixar a errata aí mesmo, porque às vezes a gente se deixa levar pela emoção das redes e não é o que acontece, então não foi falha nossa, foi porque, na verdade, a gente viu pelas redes sociais que tava rolando todo um alvoroço em torno dele. Uma mentira repetida muitas vezes não se tornou verdade dessa vez, gente. Se tornou no último episódio, né, que a gente acabou soltando aí a fake news do bem, mas logo a gente voltou à realidade e descobriu que não adianta mentir. Mas traz essa sensação, né, de como teria sido se tivesse vencido. Então assistam o episódio anterior, que a emoção está toda lá. E essa emoção também vai até para Portugal. Estou falando de Drag Race Brasil. As queens já chegaram. Cláudia Raia foi vista lá. Já começaram a falar que vai ter musical. Agora as pessoas querem final no teatro. No teatro em Portugal, gente. Ai, que surto que se forma nessa rede social quando se fala em Drag Race Brasil, né? Tanta expectativa pra gente ver uma temporada ruim no final das contas. Mas enfim, não custa sonhar, né? O brasileiro gosta de sonhar. E é bom que enquanto as bichas estão aí se iludindo, sonhando, elas estão acreditando, estão acordando mais felizes, mais animadas. Mas a realidade vem aí, viu? Quando chegar o programa, vocês vão ver a Bruna Braga lá de novo. A cabeça de Ozempic
Ozempic. Eu achei linda que a Greg tá no Ozempic, tá com a cabeça de Ozempic, tá maravilhosa. Então vai ficar belíssima, magérrima, bem montada. Vai ser o programa que o Brasil merece. Vamos esperar, tô ansiosa, viu? Mas quando eu falo de surto e falo esse shame todo que eu tô falando, é justamente isso, sabe? Na outra temporada chegaram a falar que a RuPaul tinha que aprender português em uma semana e vir fazer uma final num teatro aqui no Brasil. Só porque a RuPaul tava na Colômbia gravando outra coisa. Tipo assim, é um surto tão grande de achar que vai ter uma final no teatro em Portugal. Tipo, nada disso é confirmado. Então, não sonhem tanto, porque depois vem o produto final e fica todo mundo metendo pau porque tá cheio de expectativa. Espera só um Drag Race mesmo, gente. Para com isso. Deixa de ser boba. Depois mete o pau. Então não adianta. Seja realista agora pra não meter o pau no produto depois e virar outra cretina igual eu, que fica aqui só metendo pau no Drag Race Brasil. Gente, a gente tem que fazer voos rasos, mergulhos rasos. Não ir tão alto, não ir com muita sede ao pote. Vamos se conter um pouco mais. Eu sei que é difícil porque nem eu consigo me conter. E como todo bom gamer, eu não poderia deixar de falar do RuPaul Match, o jogo Pique Candy Rush, mas com toda aquela diferença que só a Mama Ru é capaz de trazer. Foi lançado dia 21, terça-feira agora, gente. E tá um sucesso. Você monta a sua drag queen, você faz aquele Bejeweled todo e você compete com outras drag queens. Então vem se destacar como drag, corre que ainda dá tempo. Eu descobri que eu não tenho senso estético nenhum. Eu só levo bottom dos outros jogadores, porque minha drag, ela realmente não consegue se arrumar. E tô aqui julgando. Então vem brincar com a gente também. Esse jogo que acabou de ser lançado e vale muito a pena conhecer. É gratuito, disponível para download em todas as lojinhas aí, Android, Apple. E tem aquelas compras que é só para pegar mais vantagem de créditos, mas você joga tranquila, sem anúncios, maravilhosa. Tá tendo um especial da Jimbo lá, você consegue pegar uns looks da Jimbo. Também tinha look da Jujubi, então tá maravilhoso. É o RuPaul Match, que também conhecido como RuPaul's Drag Race Match Queen, mas no abreviado é RuPaul Match mesmo, gente. Todos estão convidados pra ir lá. E se vocês virem uma Chitara Salles muito mal arrumada, muito mal pontuada, sou eu. Obrigada. Isso, vem você também descobrir que julgar é fácil, mas aí você vai brincar num joguinho de montar uma drag e só faz drag cafona. Vou acreditar nele, monta a drag no joguinho, me mostra, fala, olha, ela tá indo pra competição. Eu falo, mas é o primeiro desfile? Porque assim, ela vai ser eliminada agora, ela tá horrível, sabe? Eu não sei nem comparar com o quê, de tão mal montado que ele monta as drags. Então, aí é a hora que a gente descobre que criticar é fácil, mas na hora de ter conceito ali, de montar, entendeu? De ter noção, não é fácil não, é vergonha. Então, parabéns pra elas, que além de tudo, se montam e ainda aceitam ser julgadas. Pedem pra ser julgadas, porque entram no concurso, né? Então é pra ser julgada. Pois é, menina. E antes de encerrar, eu quero falar da diva mor do Brasil. Ele mesmo, Rodrigo Apresentador, que eu amo de paixão. E eu estava passeando pelos stories de Rodrigo Apresentador quando eu vi que ele postava umas coisas de Lula. Sim, o mesmo Lula do 13. E aí depois ele estava falando sobre como que é isso num estado como Santa Catarina, né? Que ele aguenta muita coisa que as pessoas falam, que ele não tolera todos, que tudo tem limite nessa vida. Mas ele também disse que ele foi nas eleições vestindo uma camiseta do Lula. Isso em qualquer cidade de Santa Catarina, gente, é um ato de heroísmo. Então, parabéns pro Rodrigo Apresentador. Ele que de perseguição entende tudo, né? Lá vem eu de novo com as minhas falas problemáticas, mas eu não vou deixar passar essa não, desculpa, viu? Mas é muito feio, né? Que geração doentia que a gente tá vivendo hoje em dia. Desculpa se dói seus ouvidos ouvir isso nesse momento, mas é muito assustador ver que tantas pessoas engajam em torno de outra pessoa para criticar uma terceira. Eu vejo aí um monte de gay em torno de uma mulher cis se juntando para fazer react, zombando
zombando do Rodrigo. Então, assim, a gente vê muitos canais que estão aí engajando, ganhando horrores de dinheiro, zombando do Rodrigo, enquanto que o Rodrigo em momento nenhum reagiu com agressividade ou no mesmo nível da zombaria que ele recebeu. E eu tô aqui sempre defendendo as drags do Drag Race ou qualquer pessoa do universo gay que sofre perseguição. E desculpa, mas mesmo sendo engraçado, mesmo gerando engajamento, mesmo a pessoa vivendo disso, mesmo ele ficando famoso com isso, pra mim isso é bullying sim, pra mim isso é perseguição sim. Pessoas tiram a vida por causa disso, mesmo ele sendo uma pessoa pública, mesmo os vídeos dele tá numa plataforma aberta, porque é isso que vai dizer, se não quer, não seja público. Tá, mas não é porque a pessoa é pública que quer dizer que ela merece ou deve ser motivo de chacota ou motivo de exploração de outros influencers que ganham uma fortuna pra fazer vídeos reagindo à pessoa fazendo zombaria dela. Sabe, se a pessoa quer se zombar sozinha, parabéns pra ela por ter essa coragem, se ela quer. Se ela não quer, se ela quer fazer outra coisa também, parabéns. Agora, fazer às custas dos outros, só isso, e ter uma multidão de pessoas em volta aplaudindo essa palhaçada, pra mim, sinceramente, sabe, gente, tem que melhorar urgentemente. Não é regulamentar as redes, não é regular as redes, não, é regular o cérebro mesmo e parar de consumir conteúdo tóxico que maldiz as pessoas, que prejudica a imagem delas e que faz elas desanimar do trabalho que elas fazem. Então, olha, parabéns pro Rodrigo que sobrevive a tudo isso, tá cada vez mais famosa, porque diferente do que normalmente acontece, que as pessoas ficam famosas às custas de quem elas estão perseguindo, dessa vez a pessoa que está sofrendo o bullying está ficando cada vez mais famosa, cada vez mais babadeira, e as que estão perseguindo ela estão caindo. Então é esse o recado que eu tenho pra dar. E Simon tá muito bem também, né? Eu amo o look de Paquita que ele fez recentemente na final da Corrida das Blogueiras. Ele tava maravilhoso, servindo Ana Maria Braga com Xuxa Meneghel, com Hebe Camargo. E eu vim desses tempos também da TV aberta brasileira. Eu sou mais velha. Eu sou até mais velha que o Rodrigo apresentador. Então eu fico admirado, assim. Até pela coragem de mostrar que apoia o Lula e de ir nas eleições vestindo camiseta com imagem dele. Porque isso é uma coisa muito perigosa mesmo em Santa Catarina. Até mesmo a cor vermelha parece o filme A Vila. Não pode nem aparecer com uma coisa vestida de vermelho. Ainda mais em Balneário Camboriú, todo mundo sabe o antro que aquela cidade é. E ele conseguiu passar blindada por tudo isso. Então eu desejo muitos e muitos anos de vida e sucesso na carreira do Rodrigo. Pois é, preciso ter coragem pra ir contra a corrente, né? Pra ir contra a manada, contra a maré, né? Pensar diferente da maioria, né? Como você tá dizendo, ele com pensamento progressista, ter muita clareza, manter esse pensamento mesmo no meio de gente de extrema direita, fascista, que a verdade é essa, no estado onde 80% das pessoas pensam fascistinha, e então assim, é alguém que já tá acostumado a levar bordoada, né? Que você teve coragem de votar com a camiseta do Lula em plena Santa Catarina, numa cidade grande, e tomar essa posição, tudo bem que qualquer gay pode fazer isso, mas ele ter coragem de fazer ali em Santa Catarina e correr o risco de repente ter o rostinho machucado só por querer confirmar uma posição, isso é muita valentia, sabe? Assim como também é muita valentia defender as pessoas que a maioria das pessoas resolvem atacar. Então, melhorem e parem de atacar as pessoas, porque no final podem ser vocês os atacados. Acaba tomando strike e não sabe por quê, porque hoje em dia tá perigoso, hein? Cuidado. Como canta as divas irreais, né? Não é só chip que tá em memória. Ainda vão cobrar tudo que você posta. Chegamos ao fim. Nossa, temos muito. A gente falou até bastante. Ficou até longo. E um programa só, hein? Que essa foi a primeira vez que tinha só um programa na semana. Eu fico feliz que é da temporada original. Que a gente tinha um programa da temporada original no ano passado. E dessa vez foi até bom não ter tido, porque eu ia ter que ficar repetindo aquele número muitas vezes naquele Spotify. E eu prefiro passar batido, como tudo drag. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo
no nosso podcast. Logo, logo a gente volta com mais. E como que é a história da música que vai tocar no final? Você pode explicar? Gente, é pura coincidência, mas é sobre isso que a gente tava falando, né? As pessoas se juntam pra fazer chacota de outra, ganhar engajamento em cima, monetizar a vida inteira em cima. E aí quem realmente tem talento, quem realmente tá parando a sua vida e produzindo conteúdo de qualidade, acaba sendo atropelado. Aconteceu com a Tula Luana também. E aí as pessoas não entendem, elas querem ficar bravinhas, dar soco na parede, tá todo mundo se comportando como hétero, eu também não entendo. Mas elas vão aprender. Ah, sim, e o ensinamento entra pelo rabo, só se aprende pela dor. Gente, com essa eu encerro por hoje. Beijo, beijo, amo, amo. Não se esqueçam de se inscrever em todas as redes sociais. E as divas irreais também estão em cada vez mais redes sociais. Acabaram de entrar no TikTok aí, já estão fazendo maior sucesso, com muitas pedradas como essa daqui, ó. Apresentador, 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 apresentador. O que você queria falar dele todo dia pra ganhar a micharia que o canal proporcionou? Mas não sabia que aqui nada se cria, que respeito é serventia, e foi isso que faltou. A imagem não é sua, a identidade é dele. Ele faz o que ele quer e você só faz é arte. E se existe algum acordo implícito, ninguém tem nada a ver com isso. Em que você aprendeu que não é ele nem sou eu, e agora você perdeu por ser mal agradecida. Nem tudo é para o bem, se leva isso pro museu. Se monetizam até Deus, monetiza toda a vida. A imagem não é sua, a identidade é dele. Ele faz o que ele quer e você só faz é arte. E se existe algum acordo implícito, ninguém tem nada a ver com isso. É só por causa de follow, só por causa de like, só por causa de stalker, bobeou em strike. Só por causa de follow, só por causa de like, só por causa de stalker, bobeou em strike. A imagem não é sua, a identidade é dele. Ele faz o que ele quer e você só faz é arte. E se existe algum acordo implícito, ninguém tem nada a ver com isso. Apresentador, 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 like, apresentador. E se existe algum acordo implícito, ninguém tem nada a ver com isso. Apresentador, apresentador, apresentador. Só por causa de follow, só por causa de like, só por causa de stalker, bobeou em strike. Só por causa de follow, só por causa de like, só por causa de stalker, bobeou em strike.